Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E hoje estudaremos uma porção que, por causa de seu tamanho, e como é o nosso costume, nós vamos dividir ao meio. Nosso trecho aqui vai desde o versículo 14 até o versículo 29. E hoje estaremos lendo juntos e estudando os versículos 14 a 20. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: "Que é que discutíeis com eles?" E um dentre a multidão respondeu: "Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam." Então Jesus lhes disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo." E trouxeram-lhe-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Nós vemos que Marcos coloca esse trecho, essa passagem, e coloca aqui de uma maneira interessante em ligação com o primeiro trecho do capítulo 9, para retomar um tema que é muito importante para Marcos e que ele está sempre colocando aqui no texto, que é a questão da fé. No caso aqui, como nós veremos, é a falta de fé que Jesus vai perceber. Mas ela está num contraste interessante ao primeiro trecho, porque os discípulos tinham visto o Jesus transfigurado, toda a glória do Senhor Jesus, e era importante que os discípulos crescem em Jesus e compreendessem, ou seja, que tivessem uma compreensão plena de quem ele era. Mas aqui nós vemos que ao descer do monte, logo eles encontram uma multidão que estava junto dos discípulos, e no meio dessa multidão ainda os escribas. E esses escribas estavam discutindo com os discípulos. O que será que eles estavam discutindo? Certamente eles estavam discutindo e fazendo pouco caso dos discípulos, justamente porque eles não puderam auxiliar esse menino que é mencionado e trazido à presença de Jesus um pouco depois. Mas Jesus, que conhecia muito bem o coração dos escribas, trata logo de defender os seus discípulos, e ele então perguntou como nos diz o verso 16, e ele interpelou os escribas: "Que é que discutis com eles?" Ou seja, Jesus já conhece quem são os escribas, sabe que eles estão ali para causar confusão, para causar algum tipo de atropelo ou de embaraço, e ele logo então pergunta aos discípulos, aos escribas, mas pelo que nós vemos aqui, eles ficaram silentes, eles ficaram em silêncio. Nada mais falaram, eles estavam discutindo com os discípulos, certamente estavam tentando colocar o povo, a multidão, contra os discípulos, por não terem curado esse rapaz, mas Jesus, ao perguntar-lhes, não recebe nenhum tipo de resposta. O silêncio é quebrado pelo pai do menino, que diz, como nos diz aqui no verso 17, "E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando."
Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Esse pai, que certamente tinha um amor muito grande por seu filho, traz esse menino até a presença de Jesus. Mas Jesus, como nós vimos, não estava, até aquele momento, não estava com eles e tinha acabado de chegar. Certamente, o pai, não vendo Jesus, pediu que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas os discípulos não puderam fazer. E o que nós vemos aqui é, na verdade, uma questão da incredulidade e da falta de fé, até mesmo dos discípulos, por não crerem que, em nome de seu mestre Jesus, poderiam ter curado aquele menino. Então nós temos aqui a incredulidade dos fariseus, a incredulidade da multidão incitada pelos fariseus, uma certa incredulidade por parte dos discípulos, por não poderem expulsar aquele espírito imundo do menino. Mas nós temos um pai cuja fé certamente é incompleta. Poderíamos dizer que era uma fé que estava titubeando. Ele ainda precisava compreender mais para que pudesse então compreender quem realmente Jesus era. Mas esse pai tem uma fé que o motiva a levar seu filho para Jesus como um recurso último, como alguém que certamente poderia fazer alguma coisa por ele. Mas a resposta de Jesus traz então para nós a perspectiva do que estava acontecendo exatamente naquele lugar e naquele momento com aquele pessoal, com aquele povo. Jesus então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Nós não sabemos exatamente se Jesus estava dizendo isso apenas para a multidão que estava ao redor, incluindo os escribas, certamente, e se estava querendo incluir também os discípulos. Mas o fato é que Jesus se espanta com a incredulidade. O que estava acontecendo, ou seja, o fato de os fariseus estarem ali, os escribas, querendo discutir com seus discípulos, não era novidade para Jesus. Não era novidade para Jesus também que a multidão estivesse ali querendo ver alguma coisa miraculosa, extraordinária. Mas era sim algo digno de nota que Jesus mais uma vez precisa fazer um sinal, precisa fazer alguma coisa que pudesse levar o povo a crer nele, e especialmente os seus discípulos. Talvez seja possível e mais seguro afirmar que essa afirmação, ou melhor, essa pergunta de Jesus, essa afirmação com pergunta, não é? Geração incrédula, até quando estarei convosco? Pode ser aplicada em alguma medida a todas as pessoas que estavam ali. Jesus certamente esperava que já houvesse fé suficiente em seus discípulos para que atendessem àquele pai e dessem uma resposta àquele menino que estava sofrendo. Certamente ele esperava que aquela multidão cresce nele, porque já tinha testemunhado de outras vezes, de outras oportunidades, outros milagres. Mas o que ele encontra é falta de fé. Ó geração incrédula! E ele então pede que o menino seja trazido, e imediatamente quando lhe trouxeram o menino, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, como diz o texto. O fato é que esse menino certamente sofria de um mal que é conhecido de alguns ou de muitos, que é a epilepsia, mas ele era agravado pela presença de um espírito imundo, que ainda o deixava mudo, certamente surdo e mudo. Havia muitos problemas com esse menino. E o texto mais adiante nos diz que, além do mal que ele já tinha pela doença, ele era agravado pela presença do espírito imundo que lançava esse menino no chão.
Certamente esse pai estava desesperado, porque via que o menino praticamente estava condenado à morte pela presença desse espírito imundo dentro dele, que agravava a situação, a condição de saúde que ele já tinha. No nosso próximo encontro nós vamos ver qual é a resposta de Jesus, qual é a atitude de Jesus com relação ao menino e quais são as consequências, qual é a questão que está por trás dessa cura, como nós veremos juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.